vimos algumas relações matemáticas entre o potencial elétrico e a diferença de potencial, né, que é uma grandeza bastante importante, com a energia potencial elétrica e o trabalho do campo elétrico para mover, por exemplo, uma carga na presença de um outro campo elétrico, né, um campo elétrico externo, mas eu não deduzi ainda a fórmula do potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos concluir que a fórmula do potencial elétrico ela é bastante similar à fórmula da força elétrica, lá da lei de Coulomb, é bastante parecida também com a fórmula do campo elétrico, mas observem a diferença que a força é carga 1 vezes carga 2 dividido por R ao quadrado. O campo elétrico é carga dividido por R ao quadrado. E agora o potencial vai ser a carga dividido por R. Então, cuidado para não confundir. As fórmulas são muito parecidas, mas elas têm essas diferenças pequenas entre si. E existe uma diferença bastante grande entre o potencial e o campo elétrico e a força, que a força e o campo são grandezas vetoriais. Então, eu fazia o cálculo em módulo. Quando eu colocava a carga nas fórmulas, eu usava o valor em módulo. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, para a carga negativa, eu vou ter um potencial negativo. Eu vou usar o sinal da carga no meu cálculo, coisa que eu não fazia antes. Então, prestem bastante atenção nessas diferenças, tá? Como eu não tenho vetor para representar o meu potencial elétrico, ele é uma propriedade do campo elétrico e é uma grandeza escalar, eu uso o sinal da carga no cálculo. Então, carga negativa tem o potencial elétrico negativo, carga positiva, o potencial é positivo. Cuidado! Então, pessoal, para eu calcular o potencial elétrico produzido por uma carga pontiforme, vamos supor a seguinte situação. Imaginem que eu tenho uma carga fonte de campo elétrico positiva aqui, né? Lembram que as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa, né? Então, a minha distribuição de linhas de campo, né, ao redor da minha carga positiva é dessa forma, né, divergente. Eu tenho aqui uma carga Q, fonte de campo elétrico, e eu vou deslocar uma carga de prova nessa região desse campo elétrico aqui, dessa fonte. Na verdade, eu vou pegar uma carga de prova positiva aqui, ó, que tem um valor que é zero, tá? Lembra que eu coloco a carga de prova porque essa interação entre a carga de prova e a fonte, a carga fonte, que me permitem visualizar, né, as variações da energia potencial elétrica, né, as interações, devido às interações, né, no caso aqui eu tenho uma força de repulsão, né, inclusive eu tenho um gasto energético, né, eu tenho que exercer um trabalho para movimentar essa carga de prova na região desse campo elétrico, tá? Eu vou movimentar minha carga de prova numa distância aqui que está num ponto inicial aqui, uma distância, vamos supor que a minha distância inicial aqui tem um valor R, tá? Essa é a minha distância inicial até a carga fonte de campo elétrico, e eu vou deslocar essa carga de prova até o infinito, tá? Então, eu vou começar de uma distância R, o meu ponto inicial vai ser um ponto a uma distância R, e o meu ponto final está lá no infinito. Lembram que eu defini que a minha referência, a minha energia potencial elétrica no infinito, ela é igual a zero? Lembra que a gente coloca um ponto de referência para zerar o nosso cálculo?
E eu mostrei uma relação entre o potencial e a energia potencial, né? Então, se a minha energia potencial for zero no infinito, o meu potencial no infinito também vai ser zero, tá? Então, eu tenho que levar isso em conta para fazer o meu cálculo aqui da diferença de potencial, já que eu estou variando aqui a posição da minha carga de prova, né? Eu vou ter dois pontos, o ponto inicial, que é uma distância r, e o ponto final, que está lá no infinito. Então, eu tenho dois potenciais para essas duas regiões diferentes, então eu vou trabalhar aqui com a diferença de potencial, né, que é VF menos VI, mas vocês vão perceber que como um dos termos vai ser zero, eu vou acabar descobrindo o potencial, um termo só, né, para o potencial elétrico de uma carga pontiforme, tá? Lembrando que o potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico, tá? Ele não depende desta carga de prova. Eu coloco ela para eu poder fazer análises acerca das interações eletrostáticas, mas o potencial é uma propriedade da minha fonte de campo elétrico, tá? Então, se eu for calcular a diferença de potencial, a fórmula que eu mostrei para vocês era menos a integral de E ds, que aqui vai ser o deslocamento desse ponto R até o infinito, cosseno θ, tá? Então, nos limites da minha integração, eu vou de um ponto inicial até o ponto final. O ponto inicial está na distância r e o meu ponto final está lá no infinito. Então, abrindo, né, melhor esses termos, VF é o ponto no infinito, ó, né? Então, esse aqui eu vou já zerar. E a minha posição inicial aqui, a distância R, vou chamar o potencial nessa distância R de V, tá? Já que eu só tenho um termo. Então, menos V vai ser menos a integral de ds. Vamos dar uma olhadinha no ângulo antes de resolver a integral. Cosseno de θ. Θ é o ângulo entre a minha linha de campo elétrico, que ó, tá para cima, e o meu deslocamento, que também está para cima. Então, isso aqui é um cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, eu tenho menos V e menos EDS. Né? Na verdade, eu vou ter assim, ó, V é integral de EDS. Né? Esse menos com esse menos aqui, acabei simplificando. Né? Então, tá. Então, vamos abrir quem que é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Lembram que a fórmula vem lá da lei de Coulomb, né? O campo elétrico de uma carga pontiforme é 1 sobre 4π ε0, carga dividido por R ao quadrado, certo? E aí o meu ds aqui, ó, para não ficar com termos diferentes, eu vou colocar ds, eu vou escrever em termos de dr, porque senão eu não consigo fazer a minha integração, tá? Lembrando que esse r é essa distância entre o ponto, né, em questão e a carga fonte. Então, ds e dr, na verdade, são a mesma coisa, tá? Só para ficar mais integrável aqui o meu potencial elétrico. 1 sobre 4π ε0, vou colocar já na frente aqui da integral, né, que é uma constante, e a minha integral vai de R até infinito. Na verdade, a carga eu também posso tirar para fora da integral, 4π ε0, e aí eu fico com a integral de dr sobre r quadrado, ou, não sei como é que fica melhor para vocês visualizarem, eu prefiro olhar assim, ó, r na menos 2 dr, com os meus limites de integração dr até infinito. Então, o meu potencial vai ser integral dr na menos 2, eu tenho que somar 1, né? Vai ficar r na menos 1 dividido por menos 1, né? Ou seja, menos r na menos 1, certo?
E aí eu tenho que ainda usar os limites de integração de R até infinito. R na menos 1 é 1 sobre R. Né? Não vamos esquecer que tem esse sinal de menos aqui, ó. Né? Menos 1 sobre R, limite superior, que era para ser 1 sobre infinito, né? Na verdade, isso aqui vai a zero, menos o limite inferior, que é 1 sobre Rzão, né? Então, esse termo aqui zerou e esse termo aqui vai ficar positivo. Então, V é 1 sobre 4π ε0, Q dividido por R, tá? Eu chamei de Rzão aqui, mas só para usar a mesma notação que a gente já vinha utilizando lá no campo elétrico, eu vou escrever assim, ó, 4πε0, que R, onde esse Rzinho é a distância da carga, fonte de campo elétrico, e o ponto onde eu estou querendo calcular o meu potencial elétrico. Então, esse é o potencial produzido por uma carga pontiforme, tá? Ó, percebam que no meu cálculo não tem a carga a carga de prova aqui, ó. Esta é uma propriedade da minha carga fonte, tá? Esse campo elétrico aqui, ó, era o campo dessa fonte, gerador de campo elétrico, ó. Esse termo de carga só pertence à fonte. Não existe nenhum termo de carga de prova aqui no meu potencial, tá? Eu só usei essa carga de prova para eu conseguir fazer essa análise da diferença de potencial. Então, uma consideração importante: o potencial, a energia potencial e o trabalho são grandezas escalares. Então, o sinal da carga entra no cálculo. Eu não desenhei o vetor para o potencial. Esse vetor aqui que eu desenhei era o meu deslocamento, ó, tá? Não vão confundir. Não tem vetor na representação de potencial. Então, se a minha carga for positiva, o meu potencial é positivo. Se a minha carga é negativa, o meu potencial é negativo. Então, nós temos que prestar atenção, tá? Porque antes a gente estava trabalhando só com o módulo e agora nós vamos trabalhar com o sinal da carga porque nós não temos representação vetorial. As grandezas que nós estamos trabalhando aqui são todas grandezas escalares. Então, prestem atenção, tá? Então, uma coisa que eu queria comentar sobre a diferença de potencial é que essa diferença de potencial, a gente fala bastante, é uma grandeza, a tensão, né, ou voltagem que eu comentei, que por exemplo, na tomada aqui, né, no Paraná, 110 volts, se usa uma diferença de potencial para poder passar uma corrente elétrica. Então, ela é importante, a gente ainda não viu o conceito de corrente, mas a diferença de potencial é muito importante quando a gente falar em circuitos elétricos, porque eu só consigo passar uma corrente no fio se houver uma diferença de potencial, tá? Porque quando eu tenho uma diferença de potencial, se estabelece um campo elétrico. Lembra que o campo é força sobre carga? Então, quando eu tenho uma diferença de potencial, eu estabeleço um campo elétrico que faz com que atue uma força sobre as cargas do meu material condutor e com isso eu constituo uma corrente, se estabelece uma corrente. Tá? A corrente é um movimento ordenado de cargas elétricas. E eu consigo ordenar o movimento das cargas elétricas tendo uma diferença de potencial nas extremidades, entre as extremidades de um fio condutor, por exemplo. Tá? Essa diferença de potencial tem o mesmo papel que se eu tivesse uma diferença de pressão nas extremidades de um tubo ou de uma mangueira, por exemplo. Tá? Se eu pressionar uma mangueira que tenha água nas duas extremidades de forma diferente, se eu tiver uma diferença de pressão, eu consigo fazer a água fluir em um determinado sentido.
Esse é o papel da diferença de potencial num fio condutor, só que no caso o movimento é de elétrons, né? Na verdade, ainda nós vamos ver mais adiante que na nossa convenção são portadores de cargas positivas, tá? Mas isso é uma informação futura. Eu só quero que vocês saibam por que se fala tanto na diferença de potencial, tá? Porque para todo circuito elétrico funcionar apropriadamente, se aplica uma diferença de potencial para poder ter uma corrente no nosso circuito, tá? Então, por isso a gente usa muito essa diferença de potencial, mas aqui no fim das contas, ó, não quero confundir vocês, eu mostrei um termo para o potencial devido a uma carga, né, gerado, associado ao campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Se eu tiver várias cargas, se eu tiver mais de uma carga num espaço, eu tenho vários campos elétricos. Então, o meu potencial total, se eu tenho vários campos, eu tenho vários potenciais. Então, o meu potencial total é a soma individual dos meus, é a soma dos meus potenciais individuais. Se eu tiver várias cargas, tá? Se eu tiver várias cargas, o meu cálculo de potencial é a soma dos potenciais. Lembra que quando a gente tinha várias cargas para calcular o campo, a gente somava todos os campos, só que lá era uma soma vetorial. Aqui é uma soma algébrica. Então, a nossa vida vai ser mais fácil para fazer a soma quando a gente tiver várias cargas e quiser calcular o potencial total, tá? Porque como o potencial é uma grandeza escalar, a nossa soma agora é uma soma simples. Só eu tenho que cuidar de colocar o sinal de menos quando eu tiver uma carga negativa, tá? Mas a nossa vida vai ficar bem mais fácil agora para fazer a soma dos potenciais individuais, tá? E se eu tiver uma distribuição contínua de cargas, lembra dos corpos extensos? O que a gente fazia? A gente dividia o corpo em vários pedacinhos, onde cada pedacinho tinha uma contribuição para a carga total. Essa contribuição, a gente dizia que era uma parte infinitesimal de carga de Q, né? E aí lá no campo elétrico a gente calculava cada contribuição para o meu campo DE. Então aqui nós vamos calcular os DV, porque são os potenciais para essas pequenas contribuições, né, da nossa divisão aqui do nosso corpo em vários pedaços infinitesimais. Então o DV, olha só, se V era 1 sobre 4π ε0, que é dividido por R, o meu dV é a mesma fórmula, só que as contribuições são de cargas infinitesimais de Q. É um termo diferencial aqui, ó, tá? Mas é a mesma coisa. E aí, para calcular o meu potencial total, lembra que eu vou ter que somar tudo, né? E só que uma soma de muitos termos e de termos muito pequenos acaba virando uma integral. Essa lógica é a mesma que nós já utilizamos lá no campo elétrico, tá? Então, o meu V, o meu potencial total vai ser 1 sobre 4π ε0 integral de dq dividido por R. Eu vou fazer um exemplo mais adiante de um corpo extenso, um corpo linear, só para vocês terem um caso, né? Mas vocês já perceberam, né, que resolver essas integrais, dependendo onde o ponto estiver ou do formato do corpo, né, pode ser bastante complicado, tá? Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é sobre o cálculo da diferença de potencial. Deixa eu pegar um novo slide. Quando a gente tem um campo uniforme,
aqui, a diferença de potencial era menos a integral de E ds cosseno θ, tá? Se eu tomar aqui, ó, um ponto de referência sendo zero, aliás, nem preciso fazer isso, posso usar aqui a diferença de potencial. Esqueçam o que eu falei, tá? A diferença de potencial, então, quando tiver um campo elétrico uniforme, se eu andar... lembra do campo uniforme, ó, tem que ter um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, né? Eu posso andar aqui numa linha equipotencial, por exemplo, mas vamos supor que eu vou andar aqui na minha linha de campo e eu posso andar até o contrário da linha de campo para inverter o sinal aqui, ó. Então, se eu inverter o sinal aqui, na verdade eu não vou me preocupar muito com o sinal, eu fico com algo desse tipo aqui, né? Integral de E ds. Se eu fizer o cálculo, então, da diferença de potencial aqui, ó, entre dois pontos na linha de campo, né? Eu fico com esse termo aqui, vai sumir o cosseno, mas o campo, sendo uniforme, ele pode sair para fora da integral. Então, a integral de E ds vai acabar ficando, o E sai fora da integral, a integral de ds é a própria distância. Então, quando a gente tiver um campo uniforme, vocês podem calcular mais facilmente, não precisa integrar, tá? Vocês podem partir direto para essa fórmula E vezes a distância aqui que vocês estão considerando, tá? Outra coisa, e se eu quisesse calcular o campo tendo o meu potencial? Se a minha diferença de potencial é menos a integral de E ds cosseno θ, eu não vou olhar para o ângulo aqui só para facilitar o que eu vou escrever aqui, tá? Então, vamos só tirar ó, essa questão do ângulo aqui, ó, vou deixar aqui mais simples, como eu fiz aqui, ó, só para vocês verem. Se o potencial, a diferença do potencial é a integral do campo, como que eu calculo o campo? Eu tenho que fazer a operação inversa. A operação inversa da integral é a derivada. Então, para eu calcular, tem o sinal de menos, né? Para eu calcular o campo a partir da diferença de potencial, então eu vou ter que fazer a derivada do potencial em relação às posições ou às distâncias, supondo que eu vou estar, né? Então eu vou ter aqui, ó, em relação a S, ou se eu tiver no espaço tridimensional, que é bem mais provável que eu tenha, né, o meu campo descrito aqui, em termos de coordenadas, eu fico com aliás, aqui seria uma derivada total e para as coordenadas eu teria que fazer derivadas parciais em x, em y e a minha componente z do campo, então, a derivada em z. E com isso eu consigo escrever, aqui é total, né? Com isso eu consigo escrever o meu vetor campo elétrico em termos das coordenadas x, y e z. Então, cada coordenada aqui, cada componente do meu campo elétrico é uma derivada parcial aqui, ó, no espaço, né? Em x, em y e em z. Uma outra consideração importante, pessoal, quando eu falei lá em superfícies equipotenciais, eu indiquei alguns vídeos onde foi comentado que o trabalho para movimentar uma carga, por exemplo, uma carga de prova, numa superfície equipotencial, era igual a zero, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenho campo uniforme. Eu pego o uniforme porque é o mais simples da gente trabalhar. Então, as cargas, eu tenho eletrodo positivo, eletrodo negativo e o campo sai do positivo, né, e entra no negativo.
Se eu tenho um campo horizontal, a minha superfície equipotencial, as minhas linhas equipotenciais vão ser verticais, né? Ainda eu tenho a informação que a linha de campo aponta no sentido que o potencial diminui. Então, se aqui fosse 5, aqui poderia ser 4 e aqui 3. Eu sei que o potencial tem que diminuir nesse sentido, né? Volts. Então, se, por exemplo, eu movimentasse uma carga de prova nessa linha aqui, ó, que é uma linha equipotencial, eu não tenho um custo energético para fazer isso. Eu não tenho que realizar um trabalho, tá? Isso foi comentado em alguns vídeos que eu indiquei. Eu não sei se matematicamente ficou claro por quê. Mas olha só, deixa eu só mostrar a matemática aqui do negócio. Se ΔV é menos a integral de ds cosseno θ, lembra que ΔV é a diferença de potencial, mas se eu tenho uma linha equipotencial, o potencial é o mesmo, né? O final e o inicial, ó, se eu vou andar em dois pontos onde eu tenho o mesmo potencial, essa diferença de potencial vai dar zero, né? E justamente por isso que existe a relação de perpendicularidade entre a linha equipotencial e o campo elétrico. Tá, isso eu já tinha comentado. Mas eu também mostrei para vocês, em algum momento, uma fórmula que relacionava a diferença de potencial com o trabalho para eu movimentar essa carga de prova, que era escrito dessa forma aqui, ó. Mas a minha diferença de potencial é igual a zero. Então, quanto que é o trabalho? Zero. Então, eu não tenho um custo energético para movimentar uma carga numa linha equipotencial. Como eu tenho forças conservativas, meu campo elétrico, a força elétrica, ela é uma força conservativa, não importa o caminho que eu vou fazer para chegar nesses dois pontos, para ir de um ponto ao outro, desculpa. O que importa é que se eles estão no mesmo potencial, independentemente da trajetória que eu fizer, o trabalho vai dar zero, porque o trabalho de forças conservativas só depende do ponto inicial e do ponto final, e não depende da trajetória. Então, essa informação é importante, porque muitos cálculos eu não vou precisar realizar se eu tiver esse conhecimento. Isso vai me poupar bastante trabalho, tá? E o trabalho físico é igual a zero, né? Então, para movimentar uma carga de prova numa linha ou numa superfície equipotencial. Então, outra informação. Já que eu calculei o potencial de uma carga puntiforme, como que fica a energia potencial de uma carga puntiforme? Na verdade, a energia potencial não pode ser de uma carga, tem que ser de pelo menos duas cargas. Eu tenho que ter um sistema, né? Eu tenho que ter interação entre as cargas. A energia potencial anda com a força, assim como o potencial anda com o campo, tá? Eu mostrei relação de energia aqui com a diferença de potencial, mas eu não mostrei depois que eu abri a fórmula da carga puntiforme, né? Então, quando que eu vou mexer na energia potencial? Quando que eu vou ter energia potencial? Se, por exemplo, eu tiver uma carga aqui, ó, fonte de campo elétrico, Q1, por exemplo, e aí eu venho lá do infinito, uma suposição, e trago uma segunda carga Q2 para tentar aproximar dessa carga Q1. Lembra que eu vou ter uma força de repulsão entre as cargas e por isso eu vou ter um custo energético e uma variação da energia potencial elétrica. A energia potencial, todas as energias potenciais, a gente diz que são energias de configuração. Por quê? Por que configuração? Porque a energia potencial elástica, por exemplo, depende da configuração da mola. Se a mola está distendida ou comprimida, eu vou colocar mais ou menos energia potencial elástica.
A energia potencial gravitacional depende da altura do corpo. Se ele está mais alto ou mais baixo, eu vario a energia potencial gravitacional. E a energia potencial elétrica, que é essa que eu estou falando aqui, ó, depende da configuração das cargas. Se essas cargas estão mais perto, maior a força de repulsão. Então, mais trabalho vai me dar para movimentar essas cargas. Então, essas energias potenciais, esse termo que vocês já viram em outras energias, potencial é a energia de configuração do sistema, tá? Que no meu caso aqui é uma potencial elétrica. Então, se eu trouxer uma carga Q2 e colocar na presença da carga Q1, eu vou ter uma força de repulsão, eu vou ter que realizar um trabalho e associado ao trabalho eu sempre tenho energia, tá? Lembram que a variação da energia era igual a menos o trabalho, mas eu zero um termo aqui, ó, para eu ficar com uma relação direta entre energia e trabalho. O termo que eu zero é se eu trouxer essa carga Q2 lá do infinito, ou levar ela até o infinito. Um dos meus termos aqui acaba sendo zero, no meu delta U, né? Então, eu posso trabalhar direto aqui, ó, com essa relação de trabalho e energia, tá? Mas quem que era o relacionado ao meu potencial? Lembra que foi definido que o meu potencial é a energia potencial por unidade de carga. Então, o potencial é V vezes Q. Mas quem que são esses termos? Se a minha fonte aqui era a carga 1 e eu trouxer a carga 2 aqui, ó, na região desse campo 1, eu vou ter que V1 e Q2. Então, para esse sistema de duas cargas, ó, a minha energia potencial fica V1, Q2. Como que era a fórmula de V1? É uma carga pontiforme. Eu acabei de deduzir, ó, 4πε0, carga dividido por distância, e eu ainda tenho a carga 2. Então, ó, eu acabei tendo, na fórmula de energia potencial elétrica, duas cargas, ó. É que nem força, ó, tem que ter duas cargas. A energia potencial elétrica anda como a força, ó. Tem um par de cargas. O termo do potencial é que nem o campo, tem só uma carga. Então, olhem bem as diferenças, tá? Energia, se eu sei energia potencial elétrica, eu consigo calcular o trabalho de alguma forma, tá? Vocês vão ter que prestar atenção quando vocês fizerem os cálculos, se a pergunta é do trabalho realizado pelo campo elétrico ou contra o campo elétrico, tá? O campo elétrico quer repelir essas cargas. Se eu estou tentando aproximar as cargas, eu estou fazendo um trabalho contra o campo. Então, inverte o sinal do resultado, tá? Em termos numéricos, o trabalho do campo é o mesmo valor que eu tenho que fazer de trabalho contra o campo, tá? Só que o sinal dá ao contrário. Então, quando vocês resolverem a lista, observem se as perguntas são do trabalho do campo ou se é o trabalho de um agente externo, que aí o sinal vai acabar sendo invertido, tá? E um último comentário é que quando a gente tem um condutor... só que antes de eu mudar de slide, lembra que trabalho e energia a gente escreve em joule no sistema internacional, né? E a unidade de potencial é volt, ó, VV, tá? Só estou recapitulando. Então, um último comentário só. Quando a gente fala em materiais condutores, lembra o que acontece se eu tiver um condutor carregado? Não necessariamente esférico, de um formato qualquer. Se eu tentar colocar um excesso de cargas, lembra o que acontecia com as cargas? Elas querem ir sempre para a superfície externa do meu material condutor e ele fica blindado, né, eletricamente no seu interior.
todo material condutor tem um campo elétrico nulo no seu interior. Então, agora que a gente conhece o potencial elétrico, como que fica a diferença de potencial dentro do meu material condutor? Se a diferença de potencial era E ds cosseno θ e o meu campo é zero sempre dentro de um condutor, a diferença de potencial num material condutor até a superfície, tá? Estou falando aqui dentro. Entre dois pontos aqui dentro é zero. Não é que o potencial seja zero. VF menos VI é zero, ou seja, todos os pontos dentro do meu material condutor têm o mesmo potencial. Não sei quanto que é o valor, eu sei que são iguais, eles são equipotenciais, tá? Não é que seja zero, a diferença de potencial é que é zero.